Graças a Deus, meus irmãos. Vou estar com vocês nesta manhã de domingo para cultuarmos o nome do Senhor, para recebermos a sua palavra, para recebermos o seu santo sacramento e assim sermos mais uma vez edificados para vivermos enquanto igreja neste mundo que tanto tem sido para o povo de Deus ao longo da história um inimigo a ser suplantado, um inimigo a ser vencido. Para tal precisamos estar fortalecidos em nosso Senhor e assim este momento cumpre este propósito, onde nós somos edificados para lá fora, com as nossas vidas santas, vencermos e calarmos a boca dos leões. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu estava ali pensando e achando muito interessante, como algumas vezes destaco, como Deus ele conduz as coisas. Nós podemos perceber isso nos pequenos detalhes. Então hoje toda a liturgia foi baseada nesta carta, e o sermão também o será. Então abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Eu estava pensando porque não foi algo previamente combinado, estabelecido, mas o Senhor conduziu, de modo que nós possamos assim ter essa unidade de pensamento com base nessa epístola. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Todos os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Lerei, peço que você acompanhe com atenção. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez, falar com o Senhor, pedindo sua iluminação para esse momento. Senhor, nós queremos nesse instante, ó Deus, rogar a tua bênção, a tua iluminação, contar com o teu favor, para que possamos assim compreender a tua bendita palavra. Como nós entendemos e cremos, o Senhor fala por meio da pregação. E cabe tão somente a nós repetir o que disse o teu servo Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E que assim possamos, como um só povo, agora nos aquietar diante do Senhor, para ouvirmos a tua voz. Então, Deus, desde já eu te peço que o Senhor, com o teu Espírito Santo, esteja conduzindo este momento, de modo que nada venha a ser uma barreira, mas que possamos unicamente estar concentrados a oferecer culto ao Senhor também neste momento, entregando a Ti a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor planta essa semente e que esta venha germinar para a Tua glória. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, certa vez um grande amigo de um poeta conhecido por alguns, ao menos nominalmente, chamado Olavo Bilac, queria vender uma propriedade que possuía. Queria vender um sítio, uma vez que, segundo ele, este sítio, esta propriedade, só lhe dava trabalho e despesa. E aí, com o intuito de vender este sítio, de vender esta propriedade, ele pediu ao seu colega poeta que escrevesse um anúncio para facilitar a venda. Ele não era muito bom com as palavras, então conhecia o poeta e pediu: me faz esse favor, elabora aí um anúncio para que eu possa então vender este sítio, porque ele só me dá problema, despesa e trabalho. E a história conta que o poeta, conhecendo bem aquele local, aquela propriedade, escreveu as seguintes linhas, que foram colocadas em um anúncio no jornal. Abre aspas. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente,
oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Fecha aspas. Passado então alguns meses, passado um tempo, o poeta encontrou o seu amigo e lhe perguntou: como foi a venda? Você conseguiu vender a sua propriedade? Você conseguiu vender aquele sítio? E aí o dono da propriedade respondeu ao Olavo Bilac: não pensei mais nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Não pensei mais nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, eu percebi a maravilha que eu possuía. Meus irmãos, esta história tem muito a ver com a relação que muitas pessoas têm com a igreja. Para tais pessoas, as dificuldades, os defeitos lhes saltam aos olhos, e por causa disso, elas deixam de perceber a maravilha que é a comunidade que Deus criou. O texto que nós lemos nos mostra algumas dessas verdades maravilhosas acerca da igreja. Verdades estas que nós precisamos ter em nossa mente, para que nós não venhamos ficar presos numa visão negativa decorrentes das lutas que nós enfrentamos nela, na igreja. Paulo escreve a sua primeira epístola para a igreja de Corinto com dois objetivos em mente. Primeiro, tratar dos problemas que ele havia tomado conhecimento. De fato, haviam muitos problemas, como nós veremos mais para frente. Mas também tinha um outro objetivo, que era responder a algumas perguntas. Algumas dúvidas foram lançadas a ele, e ele então escreve para responder estes tais questionamentos. Porém, irmãos, antes de tratar dos problemas, Paulo, já na sua saudação, elenca coisas preciosas sobre o povo de Deus. A despeito das dificuldades ali existentes, assim como o poeta da história que eu citei, Paulo destaca que a igreja é muitíssimo abençoada. E ele então enfatiza as maravilhosas verdades acerca dela. E aí são estas verdades que nós iremos destacar, nós iremos meditar nesta manhã, a fim de que nós não deixemos de valorizar aquilo que Deus criou, a fim de que, mesmo passando por lutas em meio ao contexto eclesiástico, nós possamos entender que vale a pena fazer parte da igreja do Senhor, uma vez que esta é, por Ele, muito abençoada. Portanto, veremos, a partir de agora, três maravilhosas verdades sobre a igreja. Três maravilhosas verdades sobre a igreja. É isso que veremos a partir de agora. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira verdade maravilhosa é que a igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Perceba, por favor, o versículo 2. Paulo diz assim: versículo 1, ele traz a sua saudação. Ele se apresenta, ele vai dizendo que ele é o autor dessa carta. Ele vai dizer que ele é chamado pelo Senhor. E aí vem o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, o destinatário é a igreja de Deus que está em Corinto. Então perceba, estamos aqui tratando sobre a igreja do Senhor. E vimos que no prefácio e saudação desta primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele então vai trazer verdades maravilhosas acerca da igreja. E a primeira dessas verdades é que a igreja tem um dono. E este dono é o próprio Deus. A igreja tem um dono. E esse dono é o próprio Deus. Perceba que logo após ele se apresentar, no versículo 1, Paulo então destina a sua carta à igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. Alguém pode pensar o seguinte, que quando ele diz assim, a igreja de Deus, ele está se referindo a uma denominação. Como se aquela igreja, o nome dela fosse Igreja de Deus. Como tem muitas igrejas com muitos nomes. Igreja de Deus. Não, a ideia não é essa. Ele está dizendo que aquela igreja pertence ao Senhor.
A igreja para a qual ele está escrevendo naquele momento pertence ao Senhor. O dono da igreja é Deus. Então veja, neste versículo 2, ele traz dois aspectos em relação à igreja. Um aspecto mais particular e outro aspecto mais amplo. Ele vai dizer: a igreja é de Deus. E o mais particular, esta igreja está em Corinto. Mais amplo, a igreja é de Deus. Mais particular, a igreja está em Corinto. Se nós temos aqui uma distinção quanto à igreja em relação a ser um organismo e ser também ao mesmo tempo uma instituição. Quanto a ela ser universal e ao mesmo tempo local. Ou seja, aquela igreja, apesar de estar localizada em uma cidade, a cidade que era Corinto, era parte integrante da igreja de Deus, da igreja universal, da igreja que contempla todas as partes deste mundo. Como entendo isso? Alguém já disse: cada igreja tem dois endereços. Um endereço geográfico, Corinto, e outro espiritual, em Cristo. No caso aqui, aquela igreja, o geográfico era Corinto. No nosso caso, São Bento do Una. Cada igreja tem dois endereços. Um geográfico, onde ela está localizada, mas também outro espiritual. Ou seja, ela está em Cristo, porque ela pertence a Ele. É uma assembleia local, mas também está ligada à igreja universal, o corpo de Cristo. Quando eu falo igreja universal, por favor, não pense na denominação. Eu estou falando da igreja no sentido da sua apostolicidade. A igreja é universal nesse sentido, porque não envolve pessoas de um único lugar, mas está espalhada por todas as regiões, por todos os lugares da terra. Tá certo? Nesse sentido, a igreja é católica, a sua catolicidade. Se eu falei apostolicidade, eu me equivoquei, é catolicidade. Tá bom? Então veja, tem dois endereços, um geográfico e um espiritual. E aí isso fica claro quando nós lemos o restante do versículo 2. Quando nós lemos o restante do versículo 2, esta verdade fica ainda mais clara. Ele fala que aquela igreja, que aqueles irmãos foram chamados para serem santos. Mas perceba, ele vai trazer um detalhe adicional. Olhe para o texto. Com que eles foram chamados para ser santos? Somente com eles? Aqueles que estavam ali em Corinto? Aqueles que estavam naquela igreja específica? Não, mas ele vai dizer: chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esta verdade é enfatizada aqui. Vocês pertencem a Deus e vocês foram chamados para viverem em santidade, assim como todos aqueles que invocam o nome do Senhor, todos que em todo lugar, ou seja, vocês pertencem a um corpo bem maior. Não se vejam apenas limitados à realidade local, vocês fazem parte da Assembleia dos Santos. Em outras palavras, vocês estão em Corinto. Vocês são sim uma igreja local, mas vocês fazem parte da igreja universal do Senhor. Vocês fazem parte do povo de Deus espalhado por toda a terra. Vocês também são o povo de Deus. Assim, meus amados irmãos, é a igreja. A igreja, um povo que pertence ao Senhor. Isto vai encontrar eco nas palavras do apóstolo Pedro, que vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, que a igreja é o povo de propriedade de quem? Exclusiva de quem? De Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí a pergunta é: pastor, como é que se dá este pertencimento? Como é que a igreja então ela é pertencente ao Senhor? Como ela se torna pertencente a Ele? Como? Duas formas: criação e redenção. Veja, Deus criou um povo para si, eleito antes da fundação do mundo.
mas também esse povo foi comprado, redimido. Deus pagou o preço por este povo, mediante a morte do seu Filho na cruz do Calvário, remidos no tempo por causa dos seus pecados. Deus criou, mas Deus também comprou, mediante o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que o único dono da igreja é Deus. Não é o líder, não é aquele que se destaca, não é aquele que quer se destacar, não é aquele que busca deixar as suas marcas visíveis para que todos possam ver e dizer assim: essa igreja é de fulano. Olha como ela está organizada em torno da sua figura, em torno da sua pessoa. Nós podemos ver que é a mente de fulano que está organizando tudo. Nós podemos ver, certamente tinha que ser a igreja dele, porque nós percebemos isso. Não, a despeito desta realidade, e a despeito de muitos quererem de alguma forma imprimirem sua marca na igreja como se lhe pertencesse, a Bíblia diz que a igreja pertence a Deus, porque foi Ele que a criou, e porque foi Ele quem a comprou mediante o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a despeito das dificuldades que aquela igreja estava enfrentando, dificuldades, problemas, e de fato foram muitos os problemas, divisões, haviam partidos dentro da igreja, alguns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e ainda outros eram de Cristo, assim se denominavam. Havia problemas doutrinários, alguns não aceitavam a ressurreição. Havia problema quanto à ceia. Havia problema moral naquela igreja, prostituição, gente que vivia com a sua madrasta. Ainda assim, Paulo escreve, elencando as maravilhas daquela igreja, porque ela pertencia ao Senhor, e ele mesmo trataria daqueles problemas através da exortação do seu apóstolo. Dessa forma, saber que a igreja tem um dono, e que este dono é o Senhor, é uma verdade maravilhosa, que nós devemos atender, e nunca nos esquecer. Enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, mas a igreja é a única instituição, no seu aspecto institucional, que pertence ao Senhor. Não há nenhum outro. É o único organismo que pertence ao Senhor. Nesse sentido, nós devemos nos alegrar, porque fazemos parte da igreja. Valorize a igreja. Ela pertence a Deus. Valorize o fato de você fazer parte da igreja de Deus. Ela pertence a Deus. Se você não faz, busque fazer parte da igreja. Ela pertence a Deus. E nós, líderes, não venhamos de alguma forma a querer demonstrar que somos dono, mas lembremos sempre, o dono da igreja é o Senhor. Segundo lugar, a segunda verdade maravilhosa acerca da igreja é que a igreja tem um caráter puro. A igreja tem um caráter puro. Novamente o versículo 2. Paulo vai dizer o seguinte: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós estamos aqui tratando de algumas verdades sobre a igreja, que o apóstolo Paulo traz aqui no seu prefácio e na sua saudação nesta primeira carta aos Coríntios. E nós já vimos que ele mostra que a igreja, apesar de estar localizada em um local específico, esta igreja pertence ao Senhor. Sendo assim, aqueles irmãos faziam parte de um povo que foi escolhido, de um povo que foi remido por Ele. E aí veremos agora que esta igreja, porque tem um dono, e este dono é santo, também tem um caráter puro. Perceba, ele vai chamar os irmãos daquela localidade de santificados em Cristo Jesus. E em seguida ele vai declarar: vocês foram chamados para ser santos. Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aqui nós temos dois aspectos da santidade que nós também devemos tratar. Da mesma forma que a igreja tem o seu aspecto local,
e universal, ou seja, ela está numa cidade, mas ela pertence a todo o povo de Deus. Assim também, em termos de santidade, a igreja apresenta duas realidades. Ela é santificada, aponta para uma obra acabada, mas ao mesmo tempo ela está sendo chamada para a santidade, denota uma obra em andamento. Veja, ela é santificada, obra acabada, realizada, é um status, santificada, mas ao mesmo tempo ela é chamada para andar em santidade, obra em andamento, que se desenvolve. Para que nós possamos entender isso de forma mais fácil, é importante a gente entender qual é o significado da palavra santo na Bíblia. Na Escritura, santo não é alguém que está envolvido numa aura inatingível, que merece honras especiais, que merece veneração. Não. Santo na Escritura é alguém ou algo que foi separado por Deus e para Deus. Separado por Deus e para Deus. Neste sentido, a igreja é santa. É uma obra acabada. Por quê? Porque Deus a escolheu para si, antes da fundação do mundo, como nós vimos. Então ela é separada. Ela é santificada, ela é santa, porque ela foi separada pelo Senhor, para Ele mesmo, isso antes da fundação do mundo. Comentando isso, alguém já disse, ser santo é estar em Cristo. Esta é a santificação posicional, ele está em Cristo. É um ato, e não um processo. Você está em Cristo, você foi separado para Deus, e para sempre. Uma coisa maravilhosa, você que pertence ao Senhor, você foi separado por Ele. Não foi você quem o escolheu, mas Ele que escolheu a você. E você foi separado por Ele e para Ele, para pertencer a Ele. E isso para sempre. Das mãos dele, ninguém pode lhe tirar. Ninguém pode tirar a igreja das mãos do Senhor. Por isso que a igreja ela vence. Ela é vencedora. Por isso que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque a igreja pertence ao Senhor, como nós vimos, e porque ela foi escolhida, separada para Ele. Nesse sentido, a igreja é santa. A despeito das dificuldades, a igreja é santa, porque ela é separada para Deus e por Deus. Mas nós temos outro aspecto da santidade. Nós somos pecadores. Nós participamos do momento aqui de contrição. Nós confessamos, nós cantamos o hino pedindo perdão. Nós oramos de joelho pedindo perdão ao Senhor. Sim, nós somos pecadores. Nesse sentido, precisamos nos santificar. Precisamos negar a vontade da nossa carne. Nós não podemos nos conformar com este século, mas sermos transformados pelo Espírito de Deus, para que nós vivamos de acordo com a sua vontade. Sendo assim, quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado contínua e progressivamente à imagem de Cristo. Nesse sentido, este é o aspecto da santificação enquanto um processo. Santificação processual, ela é progressiva e só irá terminar no dia da glorificação. Nesse aspecto, a igreja deve buscar sempre um caráter santo, um caráter puro, porque ela foi chamada para viver em santidade. Então sim, nós somos santos enquanto igreja. A igreja é santa, separada por Deus e para Deus, santificada, separada, escolhida. E ao mesmo tempo precisamos nos santificar para sermos conforme à imagem da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu chamo a sua atenção é que, a despeito das dificuldades ali encontradas, como nós destacamos muitas dificuldades, inclusive dificuldades morais, Deus, por meio do seu apóstolo, declara que a igreja é santa, porque Ele a tomou para si.
Ele mesmo a está purificando. Ele vai purificar de forma cabal, na glorificação no último dia. Nesse sentido, a igreja é santa. E nós precisamos entender esta realidade. Porque esta realidade, este caráter puro da igreja, é mais uma verdade maravilhosa, sobre a qual nós precisamos aprender e meditar. Desta maneira, valorize a igreja. Ela foi santificada por Cristo. Valorize a igreja. Ele a lavou por meio do seu sangue. Efésios 5:26. Valorize a igreja. Seja santo. Porque você, como parte integrante da igreja, foi chamado para isso, para ser santo. Busque a Cristo. Porque Ele purificou a igreja. E Ele é quem auxilia, Ele é quem oferece ajuda para que esta igreja caminhe em santidade. Tantas pessoas valorizam tantas instituições e não valorizam a sua igreja. Já disse isso algumas vezes e volto a repetir. Tantas pessoas compartilham tantas coisas da sua vida, tantas coisas, não há nada errado nisso, desde que sejam coisas, obviamente, saudáveis, que denotem uma vida cristã coerente com a Escritura. Seu time de futebol, não tem problema. Eu também compartilho. O emprego, não tem problema. Também compartilho minhas atividades. Não tem problema. Alguns compartilham seu posicionamento político. Não tem problema, desde que não venha descambar para um debate infrutífero, onde os ânimos irão se exaltar. Muitos compartilham. Compartilhe o livro que está lendo, não tem problema, é bom até para incentivar alguém a buscar ler também aquele livro que você julga, que traz também uma edificação. Mas muitos que fazem isso, não compartilham nada acerca da sua igreja. Parece que o ser igreja para ela é algo assim, que simplesmente complementa uma realidade que ela valoriza. E essa parte de ser igreja é apenas mais uma coisa. Então, não compartilhem. Não mostram de onde são membros. Não mostram o que foi pregado. Não mostram o que foi ensinado. Não mostram essa realidade. E aí me causa estranheza. Por quê? Porque as outras áreas, não que a igreja seja apenas uma área, mas assim, fazendo essa leitura de uma vida de um indivíduo que está envolvido em muitas atividades, ele compartilha todas as outras. Por que não a igreja? Talvez por causa disso. Porque na igreja existem problemas, porque na igreja existem dificuldades, porque na igreja eu fico desanimado algumas vezes, porque na igreja eu enfrento algum irmão que de repente se levanta contra mim, porque na igreja eu tenho enfrentado problemas. A despeito disso, valorize a igreja, porque a igreja tem o seu caráter puro. A igreja é santa e ela foi santificada. E nesse sentido, precisamos valorizar. E, como membro da igreja, precisamos andar em santidade, para que a igreja possa, então, testemunhar perante a sociedade de que, de fato, ela está comprometida e ligada ao seu Senhor. Este é apenas um aspecto prático de como nós podemos valorizar e de como muitas vezes nós não valorizamos, porque escondemos esta realidade. E aí o Senhor julga o motivo de cada um. Mas, em último lugar, a terceira verdade maravilhosa acerca da igreja de Deus. Nós já vimos duas. Nós já vimos que a igreja, ela tem um dono. Esta verdade é maravilhosa, porque o dono da igreja é o Senhor. Em segundo lugar, a igreja tem um caráter puro. A despeito dos problemas, ela é santificada em Cristo, está sendo purificada, até ser apresentada por Ele em glória no último dia. Por Ele e para Ele. E por fim, no último lugar, a igreja, somente a igreja, desfruta do favor especial de Deus. Versículo 3, só os irmãos, por favor. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. A igreja desfruta do favor especial de Deus. Perceba, eu não disse que a igreja desfruta do favor de Deus, mas eu qualifiquei.
Eu disse que a igreja desfruta de um favor especial. Pastor, qual é a diferença? Como assim? Favor especial ou favor comum? Qual é a diferença? Existe diferença. Veja, Deus, por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia, por ser quem Ele é, um Deus boníssimo, santíssimo, um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça, Deus favorece a todos. Deus favorece até mesmo aqueles que não o servem, até mesmo aqueles que não creem nele, Ele favorece, Ele abençoa. Jesus declarou, Mateus 5,45, que o Senhor faz nascer o sol, o seu sol, sobre maus e bons, e faz vir a chuva sobre justos e injustos. Então perceba, em certo sentido, Deus favorece a todos. Isso destaca o seu caráter gracioso, bondoso e misericordioso. Perceba, quando está chovendo, não só chove na sua terra, chove também na terra daquele que não conhece a Deus, que não serve a Deus, que nega a Deus. O ar que nós respiramos, você respira o ar, você que crê em Deus, você que acredita em Deus, você que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está respirando esse ar, está entrando em seus pulmões, você está respirando, você está vivo. E aquele ímpio que maldiz a Deus também está respirando o mesmo ar que você. Ele também está sendo mantido vivo por Deus. Nesse sentido, ele recebe o favor do Senhor. Deus abençoa a todos. Caráter gracioso, bondoso e misericordioso do Senhor. Mas veja, não é sobre isso que eu quero tratar agora. Não é do favor de Deus, mas é do favor especial de Deus, que somente a igreja desfruta. Perceba que Paulo vai saudar aquela igreja com a graça e a paz do Senhor. Ele vai dizer: graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo que o Pai e o Filho são ministradores desta bênção sobre o seu povo. Eles são ministradores desta bênção sobre o seu povo e apenas sobre o seu povo. Isso vai ficar ainda mais claro quando nós percebemos o versículo 4. Veja o versículo 4. Ele vai dizer o seguinte: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então veja, aqui ele vai agradecer a Deus porque o Senhor deu àquela igreja graça, através dele, Jesus Cristo. Ele deu graça à igreja. Então, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, a igreja não é apenas separada por Deus e para Deus, como nós vimos, mas também é enriquecida pela graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é derramada sobre o seu povo e a faz ser favorecida com bênçãos especiais, vindas diretamente da sua mão. Somente a igreja recebe esta graça. Veja o versículo 5. Ele vai dizer o seguinte no versículo 5: porque em tudo fostes o quê? Enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Ele vai destacar mais um aspecto desta graça. A igreja foi enriquecida. A palavra enriquecida no grego é plutocracia. Refere-se a alguém muito rico. A igreja de fato é rica. Por essa lógica, o crente não é uma pessoa pobre. Ele pode até ter a falta de algum suprimento, fisicamente falando, mas ainda assim, ele é uma pessoa muito rica. Por quê? Porque ele desfruta do favor especial de Deus. Por isso nós devemos nos alegrar sempre. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses ordenando: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas como eu vou me alegrar, pastor? Porque minha conta está no vermelho. Como é que eu vou me alegrar? Porque eu não estou conseguindo manter as contas da casa em dia. Porque eu não estou conseguindo comprar aquilo que eu estou desejando. Eu não tenho tantos bens. Como é que eu vou me alegrar com essa dificuldade financeira?
A despeito desta realidade, você faz parte da igreja, você é a igreja, então você é rico, porque você desfruta do favor especial de Deus. Nesse sentido, olhando para esta realidade, observando a nossa vida sob a ótica correta, sob a perspectiva correta, temos motivos para nos alegrar nele, nos alegrar no Senhor, porque é somente a igreja quem recebe isso, é somente a igreja que recebe a sua palavra, é somente a igreja que recebe os dons de Deus, como ele vai destacar do versículo 5 até o versículo 7. O povo rico, mas voltando ao versículo 3, além da graça, o favor imerecido de Deus, a salvação que vem pela graça, como nós bem sabemos, o apóstolo vai destacar outro elemento que Deus concede apenas ao seu povo. Qual é o elemento? Além da graça, versículo 3, vamos ver quem é bom em homilética e hermenêutica, na verdade. Paz, muito bem. Outro elemento que ele concede apenas ao seu povo é paz. Veja, a graça está sempre antes e a paz sempre depois. Alguns até saúdam assim, paz e graça. Tem um programa no canal evangélico, e aí um programa de debates, um pastor que está ali apresentando e mediando os debates, ele sempre saúda os telespectadores com paz e graça. Pelo menos assim era quando eu acompanhava muito tempo atrás, eu era solteiro ainda, acompanhava esses debates. Paz e graça. Mas o mais correto é graça e paz. A graça primeira, a paz depois. Por quê? Porque a graça é o fundamento da paz. Sem a graça de Deus, não pode haver paz com Ele. Mas quando a graça é nossa, a paz, de forma necessária, segue. Quando nós recebemos a graça do Senhor, nós também recebemos a sua paz. Por quê? Porque só está em paz com Deus aquele que desfruta da comunhão com Ele, mediante a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É Cristo quem nos justifica. E em consequência disso, nós temos paz com Deus. Sendo assim, fora do povo de Deus, não há paz com Deus. Deus permanece irado. Mas pastor, o senhor falou há pouco que Deus abençoa os injustos, os ímpios. Ele faz vir a chuva, Ele faz vir o sol. Isso fala muito mais acerca de quem Deus é do que dos ímpios. Eles são abençoados, mas não são aprovados. Eles não recebem a graça nesse aspecto da salvação, não recebem a paz, continuam sendo alvos da sua ira. E no final de tudo, irão passar a eternidade sofrendo o eterno castigo. Sendo assim, nenhum outro grupo, a não ser a igreja de Deus, desfruta do seu favor especial. Deus permanece irado com aqueles que não fazem parte do seu povo. Desta maneira, desfrutar do favor especial de Deus é mais uma maravilha, uma maravilhosa verdade sobre a igreja que nós precisamos aprender. E aí, mais uma vez, vem a aplicação. Valorize a igreja. Valorize o fazer parte da igreja. Por quê? Porque somente a igreja desfruta de um relacionamento especial com Deus. É o seu povo. Recebe a sua graça especial. Recebe dons, é enriquecida nele. Recebe a palavra, recebe o ministério. E por causa disso, desfruta de paz com o seu Senhor. Valorize a igreja. Porque fora desta realidade, não há esta graça, tampouco esta paz que é oriunda da graça. Então valorize fazer parte da igreja. Porque somente a igreja do Senhor desfruta do seu favor especial. Graça e paz. Graça e paz. Concluindo, nós iniciamos falando de um homem, de um dono de uma propriedade, de um dono de um sítio, que não a valorizava de forma suficiente, a ponto de querer se desfazer dela. Ele via aquela propriedade com os olhos das dificuldades.
E por isso mesmo ele havia perdido a essência do que de fato ele tinha em suas mãos. Uma propriedade muito bela, mas ele só via pelo aspecto negativo, ele só via pela lente dos problemas, ele perdeu a essência do que aquilo de fato significava. E a pergunta é: como é que você tem enxergado a igreja? Como é que você tem enxergado a igreja? É assim, tal qual este homem dessa história que eu mencionei, com as lentes da dificuldade? É assim que você tem enxergado a igreja? Olhando apenas com esta ótica dos problemas, das dificuldades, das faltas dos seus irmãos? É assim que você tem observado? Que assim como o texto do poeta teve poder de despertar no proprietário do sítio o entendimento do que ele tinha em suas mãos, que da mesma forma, esse texto da palavra de Deus nos faça despertar e assim entender o que é realmente fazer parte da igreja e como nós somos privilegiados por fazer parte da igreja do Senhor. E a partir desta verdade, nós venhamos amar a igreja, nós venhamos valorizar a igreja. De repente você que não faz parte da igreja, veja o que você está perdendo por não fazer parte dela. Nesse sentido, entregue sua vida ao Senhor, porque somente no meio de Cristo você pode ser colocado, enxertado junto ao povo do Senhor. Esse povo, como nós vimos, tem um dono, e o dono é o próprio Deus. Este povo, como nós vimos, tem um caráter santo, separado, e está andando em santidade, será apresentado sem mácula no último dia. E por fim, desfruta de um relacionamento especial com o Senhor. Alegre-se nisso, glorifique-se nisso, lembre-se no Senhor, que toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus, o dono, o único dono, sustentador, mantenedor, abençoador da igreja. O Senhor nos abençoe, o Senhor aplique essa palavra no nosso coração.